Oi, pessoal, o tema da aula de hoje vai ser sistema cerâmico, tá bom? Vamos conversar um pouquinho sobre esses materiais que aparecem tanto nas mídias sociais, quando a gente fala de facetas, lentes de contato e tudo mais. E a gente vai entender um pouquinho mais sobre esses materiais indiretos. E para começar, né, vou fazer uma pequena revisão para que vocês entendam a forma de fabricação desses sistemas cerâmicos. Então, que fique claro para todos vocês que sistemas cerâmicos são utilizados em restaurações indiretas, ou seja, restaurações que são feitas fora da boca. Restaurações diretas são feitas dentro da cavidade oral. Restaurações indiretas sempre vão envolver uma etapa laboratorial, ou seja, uma etapa protética laboratorial, onde essas restaurações serão confeccionadas. Então, de uma forma bem rápida, né, confeccionar uma restauração cerâmica envolve, primeiro, preparar o dente. Não precisa necessariamente ser esse formato de preparo que vocês estão vendo aí. Esse é só um tipo de preparo. Vocês vão conhecer na prótese fixa todos os outros tipos que existem. Em seguida, esse preparo ele tem que ser transferido. Isso pode ser feito a partir de um processo de moldagem, que vocês já sabem como é que é feito, mas hoje em dia também já existem outros tipos de transferência, como por exemplo um escaneamento digital. E em seguida, com essas referências, né, do preparo, será construído uma restauração sobre um modelo virtual, no caso das restaurações feitas a partir de um escaneamento, ou de um modelo de gesso, né, nas restaurações feitas a partir de um molde. E aí, uma vez confeccionada a restauração, ela vai ser cimentada, ela vai ser fixada no dente por um processo de cimentação que pode ou não ser adesivo. A gente vai conversar sobre isso na próxima aula. Então aqui vocês vendo a restauração sendo cimentada, o cimento extravasando, e aí uma vez endurecido o cimento, ele vai ficar preso, né? A restauração vai ficar presa ao dente nesse processo. Então, vamos entender um pouquinho sobre os tipos de cerâmicas agora. Bem, a gente pode ter várias formas de classificação de sistemas cerâmicos, mas para começar essa aula é importante que a gente entenda que sistemas cerâmicos eles podem ser do tipo metalocerâmico, ou seja, vocês estão vendo nessa imagem aí, é uma imagem do fundo, né, da base de uma restauração, de uma coroa, e que a gente vê, de um lado, uma infraestrutura metálica coberta por uma superfície cerâmica, que é da cor do dente, e do outro lado a gente vê uma cerâmica livre de metal. Nesse caso, há também a confecção de uma infraestrutura resistente, só que não vai ser feita na forma de um metal, né, prateado, e sim de um material cerâmico altamente resistente. E essa infraestrutura, ela vai ser também coberta por uma cerâmica, uma nova cerâmica que tem a cor e a característica ótica do dente. Então, nessa imagem aqui, a gente vê aquelas duas restaurações que eu mostrei para vocês, só que numa outra vista. E vejam que, numa vista assim, sem luz, né, apenas a restauração fora de um contexto de cavidade oral, a gente percebe que elas são bem parecidas, tanto as cerâmicas puras quanto as metalocerâmicas. Só que existe uma diferença, né, bem grande quando a gente faz uma infraestrutura metálica para uma restauração cerâmica, que é a passagem de luz através da restauração. Então, como o metal é opaco, totalmente opaco, essa passagem de luz ela não se dá da mesma forma que se dá para um dente. Então, são restaurações que normalmente são mais opacas, né, tem uma característica ótica diferente da de um dente natural. Já as cerâmicas puras, não, elas são bem mais parecidas com as características de um dente natural. Então, olha aqui uma nova vista dessas duas restaurações sobre o dente. Então, vejam, né? De um lado, uma cerâmica que tem na sua base uma infraestrutura metálica e do outro lado, uma cerâmica também que tem na sua base uma infraestrutura cerâmica. Então, características óticas bastante diferentes. Bem, cerâmicas podem ser indicadas para diversos tipos de preparo. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né? A primeira imagem, a de uma faceta, ou seja, ela cobriria apenas uma face vestibular, talvez um bordo incisal. Ela pode ser uma coroa total, envolvendo todas as faces de um dente, tanto anterior quanto posterior. Ela pode ser utilizada para um preparo expulsivo do tipo inlay, que é esse daqui, ou para um tipo onlay, que há a cobertura de cúspides, tá? São preparos comuns quando a gente precisa fazer reforço de estruturas dentárias que estão fragilizadas. Então, aqui alguns exemplos: facetas, coroas, inlays e onlays. Em termos de propriedades, né, o que a gente conhece a respeito das cerâmicas? São materiais que têm uma excelência estética,
tem uma alta resistência mecânica e tem uma boa relação com tecidos periodontais. Por quê? Porque é muito difícil que haja adesão do biofilme bacteriano sobre uma superfície cerâmica bem polida. Então, com isso, como é difícil para o biofilme acumular nessas áreas, elas acabam tendo uma relação periodontal bacana. Agora, existem algumas limitações. São materiais friáveis, ou seja, elas não têm uma elasticidade, né? Elas não são capazes de absorver tensões e não transmitir essas tensões de volta para o dente. Então, se essas tensões forem muito fortes ou se elas estiverem desapoiadas, elas podem fraturar. Elas têm um desempenho que depende do processamento laboratorial e da manipulação profissional. Então, existem vários elos na cadeia de confecção e erros nessas etapas podem gerar um material que não tem características boas. Tá? Erros que podem vir tanto do laboratório quanto do cirurgião dentista. Bem, as cerâmicas em geral, elas são constituídas por uma matriz vítrea e uma fase cristalina. A matriz vítrea é responsável pela beleza da cerâmica, pela transparência, pela característica ótica parecida com a do esmalte dental. Já a fase cristalina, que são os cristais, eles são responsáveis pela resistência mecânica da restauração, principalmente. Então, existem alguns tipos de cristais que podem ser utilizados nas cerâmicas, como o de silicato de lítio, a leucita, a zircônia e a alúmina. Bem, agora, uma cerâmica, para que ela tenha uma alta característica de resistência, para que ela possa ser capaz de suportar esforços mastigatórios, não fraturar mesmo em áreas posteriores, existem algumas características dela que são importantes e a gente precisa conhecer. Então, uma das características básicas, né, que ela precisa ter é ser glaseada ou ter sofrido uma camada de glaze. Esse glazeamento, eu vou mostrar no próximo slide, mas ele é muito importante para que a gente não tenha uma fácil propagação de trincas através do material. Lembrando que o material ele é friável, então a gente não pode ter propagações de trinca porque essas trincas facilmente vão levar à fratura. A resistência também é obtida com o reforço cristalino. Então, em outras palavras, o que significa reforço cristalino? Significa aumentar a quantidade de cristais na restauração. Quanto mais cristais ela tiver, quanto mais partículas de carga ela tiver, mais resistente ela vai ser. E existe também uma outra característica que é exclusiva das coroas ou das cerâmicas com alto conteúdo de zircônia, que é a transformação de fase. Então, cerâmicas à base de zircônia têm uma característica interessante em que elas são capazes de modificar a sua fase molecular e, ao fazer isso, elas conseguem conter a propagação de trincas e fraturas. Então, aqui, ó, o que é o glazeamento? O glaze é como se fosse uma camada de vidro que vai ser aplicada na superfície rugosa de uma cerâmica, cobrindo esses defeitos superficiais e, com isso, aumentando a resistência à propagação de trincas e fraturas. Então, toda vez que a gente receber uma cerâmica do laboratório, ela tem que vir com essa camada de glaze aplicada. Se por acaso a gente precisar fazer algum ajuste oclusal, essa cerâmica deve ser devolvida para o laboratório para que uma nova camada de glaze seja aplicada. Reforço cristalino, como eu já falei para vocês, é o acréscimo de cristais para que a gente tenha uma cerâmica com elevada resistência. Só que tem uma coisa, toda vez que a gente aumenta a quantidade de partículas de carga, a gente diminui a quantidade de fase vítrea. Então, é importante que vocês entendam que uma cerâmica que seja mais cristalina vai ser uma cerâmica que vai ser mais resistente, mas em compensação, ela vai ter menos estética e ela vai ter uma pior adesividade também. Por quê? Porque a adesividade ela é dada a partir da fase vítrea. É o vidro que pode ser condicionado como um esmalte e criar micro-retenções aonde um agente de união pode aderir. Então, cerâmicas policristalinas são mais resistentes, mas em compensação são menos estéticas e menos adesivas. Já as cerâmicas vítreas são aquelas onde a gente vai ter uma beleza, uma transparência parecida com a do esmalte, a gente vai ter adesividade, só que em compensação são restaurações um pouco menos resistentes. Então, aqui para vocês entenderem, a gente já vai conhecendo alguns nomes de cerâmicas aqui. Existe uma relação
Se a gente fizer uma gradação das cerâmicas em relação à sua fase vítrea e fase cristalina, a gente pode perceber que, por exemplo, as feldspáticas é um tipo de sistema cerâmico, né? Feldspáticas ou porcelanas são a mesma coisa. As cerâmicas feldspáticas são aquelas mais vítreas, são as mais bonitas, mais belas, mais transparentes. Mas em compensação, em termos de resistência à flexão, uma feldspática pode ser o quê? 10 vezes menos resistente do que uma cerâmica com alto conteúdo de alúmina ou zircônia, por exemplo. Então, esses valores que vocês têm aqui ao lado, que vocês não precisam decorar, mas é só para, a título de ilustração, vocês percebem que a gente tem aí uma feldspática com 80 megapascal, a vidroceramizada, que é uma outra cerâmica muito bela, um pouco mais resistente do que a feldspática. Temos as infiltradas de vidro, já um pouco mais resistentes, mas em compensação menos estéticas. E na última linha, as de alto conteúdo de zircônio ou alúmina, que são aquelas mais resistentes, mas em compensação mais opacas, né, menos estéticas. Em termos, né, na mesma característica, a gente vê que se ela é muito resistente, ela é menos adesiva. Ela não tem fase vítrea. Se ela não tem fase vítrea, ela não tem aonde a gente poder fazer um condicionamento ácido e criar uma adesão. Então, as cerâmicas que são condicionáveis são aquelas que têm fase vítrea. Então, olha, para vocês terem uma ideia, essas aqui são imagens de uma superfície controle e uma superfície de alto conteúdo de alúmina condicionada pelo ácido. Então, percebam que o ácido fluorídrico, que é o ácido que a gente faz o condicionamento para criar a microporosidade na cerâmica e torná-la adesiva, ele praticamente não faz nada numa superfície de alto conteúdo de carga, né? Alto conteúdo cristalino. Mas nesse outro slide, a gente está vendo aqui duas imagens de microscopia eletrônica de varredura de uma cerâmica vítrea, chamada de vidro ceramizado, que tem uma marca comercial muito conhecida no mundo todo, que é o IMEX. Bem, nessas duas imagens a gente vê de um lado o controle e do outro a gente vê uma superfície que foi condicionada com ácido fluorídrico. Então vejam que o ácido fluorídrico, ele cria microporosidades superficiais, cria retenções, por onde um agente de união adesivo vai poder penetrar e criar adesão. Bem, além da classificação em termos de metalocerâmicas ou cerâmicas puras, a gente também tem classificações dos tipos de sistemas cerâmicos de acordo com a sua técnica de fabricação. Então, existem algumas técnicas de fabricação, a gente vai conhecê-las aqui porque a gente está em materiais e essa disciplina é importante para isso, em que a gente vai entender um pouco esse processo e qualquer dúvida, obviamente, a gente vai tirar depois com vocês, tá? Mas vamos entender quais são as principais técnicas de fabricação de cerâmicas. A primeira seria a sinterização, que é o método de confecção das cerâmicas feldspáticas. Existe também o slip cast, que é a infiltração de vidro. A gente tem o CAD-CAM, que é muito, né, tá sendo muito conhecido nos dias atuais. É uma técnica, não é mais exclusiva, mas ela era muito utilizada para cerâmicas de alto conteúdo de zircônia ou de alúmina. E temos também a fusão e injeção, ou prensagem, que é utilizada nos vidros ceramizados. Então vamos entender o que é a sinterização. A sinterização parece um processo muito parecido com aquele que é feito um vaso de vidro, uma porcelana, né? Então, até porque, né, cerâmicas feldspáticas costumeiramente são chamadas de porcelanas. Na sinterização, a gente vai ter um pó cerâmico, né? Nesse pó, eu vou mostrar daqui a pouco o que tem na composição desse pó, mas a gente vai ter um pó cerâmico que vai ser umedecido. E esse pó umedecido vai ser aplicado sobre um modelo refratário, né? Um modelo que pode ir ao forno. E ele vai sendo aplicado em camadas que lembram os estratos de cor dental. Então, a gente pode aplicar uma camada de dentina, depois aplicar uma camada de um esmalte mais azulado, depois de um esmalte mais amarelado. Enfim, a gente vai fazendo aplicações e cada aplicação de pó dessas é levada a um forno. Então, a condensação é a aplicação desse pó umedecido sobre o modelo. Levar ao forno para que esse pó ele derreta, né, e resfrie logo em seguida e fique endurecido, é a etapa de cocção. E ao final, a gente tem a aplicação da camada de vidro transparente, que é o glaze. Então, esse é o processo de
sinterização, que envolve a condensação, a cocção e, ao final, o glaze. O que tem no pó da cerâmica feldspática? A gente vai ter uma fase cristalina, com cerca de 10 a 20% de sílica, quartzo, e a gente vai ter uma fase vítrea, que tem principalmente o feldspato de sódio ou de potássio. Além disso, vão ter modificadores de vidro, como sódio, potássio, cálcio, opacificadores e outros óxidos ou pigmentos para dar a cor, a característica ótica do pó cerâmico. Essas cerâmicas feldspáticas, elas têm como característica uma que a gente já conversou, que é a baixa resistência à flexão, pode variar entre 70 e 80 megapascal, uma excelente estética, são indicadas apenas para aquelas situações onde a gente vai ter necessidade estética sem grande exigência mastigatória, tá? Então, facetas, inlays, onlays, né? E também podem ser utilizadas, são muito utilizadas como cerâmica de cobertura naquelas infraestruturas resistentes, tanto metalocerâmicas quanto cerâmicas de alta resistência. Então, por exemplo, uma metalocerâmica, que é uma restauração como essa, ela é uma cerâmica que tem uma infraestrutura feita numa liga metálica, assunto da aula da semana passada, e uma cobertura por um sistema cerâmico. Então, essas metalocerâmicas, elas são confeccionadas de um jeito que talvez Léo já tenha trazido aqui algumas informações para vocês, mas depois de escolhida a liga, né, de feita o processo de fundição, a liga ela é opacificada, né, o laboratório ele tenta esconder um pouco a cor desse metal com um opacificador, que é isso que vocês estão vendo nessa imagem. E aí, em seguida, a gente vai ter uma aplicação dos óxidos, né, através do processo de cocção. E quando a cerâmica vai no forno, acontece uma ligação química entre o metal e ela fica unida a esse metal. Então, ela não se descola, por mais que não haja uma adesão propriamente dita, tá? Então, esse derretimento da cerâmica sobre a liga quando ela vai ao forno faz com que ela fique unida realmente ao material. Então, olha aqui um caso clínico onde a gente tem 4 coroas metalocerâmicas logo depois da cimentação, então a gente vê a gengiva um pouquinho machucada, mas para melhorar essa anatomia, né, desses dentes anteriores, num processo que é um pouco mais barato do que o processo totalmente cerâmico, mas que sim surte resultados legais. Bem, como é que é feita a fusão e injeção, né, ou prensagem? Essa é uma técnica que é muito utilizada nas cerâmicas de vidro ceramizado. Então, essas cerâmicas de vidro ceramizado, elas têm mais resistência em comparação com as feldspáticas, porque elas têm mais cristais, e esses cristais, eles estão uniformemente distribuídos na matriz vítrea, reforçando o material e diminuindo a propagação de trintas. Só que isso não compromete a estética, muito pelo contrário, são cerâmicas extremamente estéticas. Como é que quais são as características que a gente conhece dessas cerâmicas? São cerâmicas que têm agora 65% de cristais, então bem mais do que uma feldspática. Tem uma resistência flexural média, né, em torno de 350 a 400 megapascal, e uma excelente estética, porque elas podem ter várias cores e vários graus de translucidez. Como é que elas são feitas, né? O processo de fusão e injeção lembra muito o processo de fundição. Então, o início começa com um enceramento, né? Esse enceramento, então, o que vocês estão vendo aqui são dentes de cera, né? Que o laboratório confeccionou na forma e do jeito que eles querem que a restauração final fique. Aqui tem separadores de acrílico e esse enceramento, ele é incluído num anel de fundição, usando os condutos de alimentação aqui. Então, tudo muito parecido com o jeito que vocês aprenderam na semana passada de fundição. Então, esse anel de fundição que vocês estão vendo aqui, ó, ele é preenchido por um revestimento refratário e dentro de um forno acontece o processo de eliminação da cera. Então, a cera, ela derrete e evapora, criando um espaço vazio dentro desse anel de fundição. E agora, num outro forno, vai ser colocada uma pastilha cerâmica em cima desse anel de fundição e, utilizando calor e pressão, essa pastilha vai ser derretida e injetada para dentro daquele espaço vazio. E com isso, esse espaço vazio vai ser ocupado pela cerâmica, criando
Agora, a nossa restauração, que ao ser desincluída, vai ter esse aspecto, né? Tudo que era cera, agora vai ser ocupado por cerâmica. Então, agora, o laboratório faz o quê? Ele retira os anéis de alimentação, ele alisa essa restauração, deixa ela toda bonitinha, e ele vai caracterizar essa cerâmica do jeito que o dentista pediu, né? Isso pode ser feito por um processo de pintura ou maquiagem, ou a gente pode fazer uma nova estratificação, aplicar uma nova cerâmica sobre a infraestrutura, daquele jeito que a gente aprendeu a fazer a feldspática, ou seja, sinterizando sobre a infraestrutura para dar a característica estética do material. Então, olha aqui um outro caso para vocês verem. Uma paciente que estava muito insatisfeita com o formato dos seus dentes, né, com restaurações que estavam defeituosas. E aí foi feito um planejamento de restaurações já com um contorno melhor, né, caracterizado para ela. Aqui é a fase de teste, onde a gente prova usando uma resina bisacrílica para ver como é que vai ficar, se ela vai gostar do tamanho, se ela vai gostar do formato. E aí passa-se para o preparo no caso aqui de facetas, né, removendo restaurações antigas, asperizando um pouco os dentes. Aqui agora a gente vai fazer o molde, então o preparo já está feito, vejam que todos os preparos de faceta, o molde vai ser feito. Para isso, a gente coloca um fio de afastamento para afastar um pouquinho a gengiva e conseguir copiar bem o término da restauração. O molde, né, executado. Sobre ele foi confeccionado um modelo de trabalho, vocês já conhecem esses materiais. Aqui já as restaurações, né, executadas e elas já cimentadas em boca. Então, as 4 facetas cimentadas, e vejam que elas têm características ópticas realmente muito parecidas com a dos dentes naturais. Essa era uma paciente que reclamava muito de desgaste, fazia muito bruxismo, então eu trouxe aqui para ilustrar para vocês o uso de um outro material que vocês já conhecem, que é a resina acrílica, para fazer uma placa, né, de contenção. É uma placa que protege essas restaurações, protege os dentes vizinhos do processo de parafunção da paciente. Então, olha aqui ela vários anos depois, né, e a gente percebe que cerâmicas, por elas terem uma característica de preservar realmente o periodonto, não ter alterações, né, no seu formato, na sua cor, elas acabam ficando, né, com uma característica bacana por muito tempo, né? Aqui é uma outra técnica que eu queria que vocês conhecessem, apesar desse material já não existir mais no Brasil, mas ele pode voltar, ou a gente pode ler em livros, ou passar por provas de concurso em que isso vai ser abordado, que é a infiltração de vidro, ou sleep cast. Nesse caso, uma infraestrutura de alúmina porosa vai ser infiltrada por um vidro, criando uma infraestrutura altamente resistente, tá? Agora, essa infraestrutura, ela é muito cristalina, ou seja, tem muitos cristais e por isso ela tem baixíssima adesividade. Como é que ela é feita, né? Então vejam, essa é a infraestrutura de alúmina, né? Que vai sofrendo um processo de cocção. A gente já sabe o que é, né? Então, condensar significa aplicar o pó, né, no umedecido na superfície, criando formato, e a cocção significa levá-lo ao forno, né? Então ele vai sofrer esse processo de cocção, sinterizando essa infraestrutura. Só que essa infraestrutura porosa, ela vai absorver resistência ao colocar sobre ela um vidro. Então, um pó de vidro é aplicado sobre essa superfície e levado novamente ao forno. E agora ele vai sim criar uma resistência bastante forte, tá? Existem vários tipos de vidro que podem ser aplicados e existem vidros mais resistentes, como a zircônia, e existem vidros um pouco mais transparentes, mais estéticos, como o espinel. Então, a escolha do vidro depende da indicação daquela peça cerâmica, tá? Então, olha aqui agora já a infraestrutura com vidro infiltrado, mas obviamente essa restauração é altamente resistente pela infraestrutura que ela tem. Mas ela não é estética ainda, né? Para a gente conseguir a parte estética, é feita uma aplicação de uma cerâmica vítrea de cobertura e em seguida a aplicação do glaze. Então, olha aqui um caso clínico, né, de uma paciente que tinha restaurações bem antigas, né, mesmo processo, né, de moldagem, colocação de fios,
né, o gesso, aqui são os copings já fabricados, e sobre esses copings sendo testados em boca, né, transferidos para um modelo, e as cerâmicas já confeccionadas, e aqui nessa última foto elas cimentadas. O último processo que vocês precisam conhecer é o processo CAD/CAM. CAD/CAM significa Computer Assisted Design, ou seja, desenho feito pelo computador, e CAM significa Computer Assisted Machining, que é a usinagem, né? O corte, o desgaste, também guiado pelo computador. Esse processo de usinagem, ele pode acontecer tanto pós-sinterização, ou seja, o laboratório ele pode selecionar lingotes, como esses aqui, de cerâmicas que já sofreram uma sinterização, ou ele pode escolher o uso de um lingote que ainda vai ser sinterizado, e isso é mais utilizado no caso das cerâmicas mais resistentes, para que a máquina possa cortar esse lingote com ele sendo ainda um pouco menos duro, tá? Então, nesse caso da pré-sinterização, o que acontece? Depois de feito o desgaste, a restauração ela vai ter que ser colocada num forno, onde ela vai endurecer, né, criar sua última sinterização e sofrer um processo de contração controlada. A gente utiliza para fazer restaurações do tipo CAD/CAM, cerâmicas de alto conteúdo de alumínio e zircônia, né? Elas têm alta resistência flexural, muito mais altas do que a que a gente já conversou aqui, só que são cerâmicas de alta opacidade. Mas como elas são extremamente resistentes, é possível fazer esses núcleos, ou seja, essas infraestruturas muito finas. E com isso a gente pode conseguir um efeito estético legal, só que de que forma? Tendo espaço para cobrir esses núcleos com uma cerâmica de estética mais elevada. Então, olha aqui a forma de confecção, ela inicia com o escaneamento, que pode ser feito de um modelo ou intraoral, tá? Existem vários tipos de scanners, né? Hoje em dia a odontologia já tem muitas opções, né? Então é interessante que vocês conheçam mais sobre eles, assistam vídeos, assistam aulas sobre odontologia digital, que vocês vão ver a grande diversidade e o que cada um traz de diferença, né? Temos Itero, Trishape, Serec, o da 3M, então alguns desses estão no Brasil, outros não. Agora, depois do escaneado, aí sim é preciso que seja feito um trabalho em que uma infraestrutura vai ser traçada no laboratório e com um desenho, né, com as características ideais para aquela peça. E uma vez feito esse desenho, a informação é passada para a máquina de usinagem que vai cortar, né, vai fresar a peça no formato como que ela foi desenhada. E essa usinagem, né, como eu falei, como lingote, que é esse quadradinho de cerâmica aqui, ele pode ser pré ou pós-sinterizado. Se ele for pré-sinterizado, ele já sai da máquina pronto. Se ele for pós, né, se ele precisa de uma sinterização tardia, daí ela tem que ser levada ao forno ao final. Aqui, ó, para finalizar, né, eu trago para vocês um caso de um paciente da professora Paula Matias, em que ele, né, se incomodava muito porque ele não mostrava dentes ao sorrir. Foi planejado uma reabilitação extensa de vários dentes, várias unidades, então aqui os preparos dentários feitos. E aqui, uma vez confeccionadas, essas restaurações todas foram feitas em zircônia, com cobertura de cerâmica feldspática. Aí elas estão sendo cimentadas em boca e o resultado final desse caso a gente vai ver na semana que vem, quando a gente estiver falando um pouquinho mais sobre cimentação. Porque vocês precisam entender que tão importante quanto escolher o melhor sistema cerâmico, o mais adequado para cada caso, é também saber utilizar um agente de união para fazer a ligação. Esse é um texto de um capítulo de livro que eu vou disponibilizar para vocês, em que a gente fala um pouco sobre cimentação adesiva, né, várias estratégias que são utilizadas para a gente conseguir uma boa cimentação adesiva. E lá está escrito que o êxito de restaurações adesivas indiretas depende da capacidade do clínico de conhecer as características de cada sistema cerâmico e também dos agentes que compõem o sistema de fixação. E não podemos esquecer das variáveis clínicas de cada caso. Tá? Então, na próxima semana, a gente vai conversar bastante sobre cimentação. Espero que vocês
tenham gostado dessa pequena aula e qualquer dúvida, estaremos aqui à disposição de vocês para esclarecer mais, tá bom? Até mais!